Pai, nós te louvamos por esse dia, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito para nós, te louvamos pela tua benignidade, te louvamos, Senhor, pela esperança que o Senhor tem gerado em nossos corações, pela graça e pelo favor. Hoje de manhã, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor traga a revelação aos nossos corações, e que sejamos cheios do teu Espírito. Fala conosco a cada coração, transforma as nossas vidas, alinha, Senhor, o que precisa ser alinhado em nós, que nessa manhã seja uma manhã clara, onde a mão do Senhor, ela nos tomará e nos conduzirá até o propósito central das nossas vidas. Livre-nos de nós mesmos, livre-nos nessa manhã de tudo aquilo que nos separa e impede de te seguir, e consagramos ao Senhor essa manhã, consagramos essa mensagem para que ela alcance vidas e transforme realidades, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Hoje propositalmente eu agendei para fazer 2 mensagens, e aí eu estou chamando de maratona detox. Por que detox? Porque o Senhor me falou esses dias que nós precisamos, como igreja, nos desintoxicar de tudo aquilo que tem manchado a nossa visão, de tudo aquilo que tem trazido mentira aos nossos corações. E hoje é um dia diferente, é um dia especial. Por algum motivo Deus escolheu esse dia. A Anne não sabia o que Deus estava falando comigo, ela me chamou durante o louvor, e ela falou: amor, Deus está me falando isso, isso e isso. E eu fiquei tão feliz quando Deus confirma as coisas. Hoje é um dia que Deus resolveu colocar a mão e dizer: eu quero fazer algo novo. Hoje é início de novos ciclos. Hoje o Senhor falou para a vida da Anne, me mostrou isso em visão. Hoje é fim de ciclos e é início de outros ciclos. Nós estamos crendo que nos próximos 5, 10 anos Deus tem algo tão precioso com a Logos, que eu e você não imaginamos onde Ele vai nos levar, onde Ele deseja nos levar. Amém? Hoje eu quero trazer essa mensagem falando sobre processos. Eu não quero que seja apenas algo informativo para você. A informação, ela gera comoção, ela pode gerar, obviamente, clareza sobre algo, mas o que gera transformação e mudança é o que a gente chama de revelação. Primeiro vem a informação, e o Espírito Santo pega a informação, coloca em nosso espírito em forma de revelação, e a revelação, ela ativa algo em nós para tornar práticos. E na verdade esse é o convite da Bíblia, o convite de Jesus, que não sejamos crentes ouvintes, mas que sejamos praticantes. Essa igreja tem sido uma igreja de alimento sólido, e nós cremos e dizendo: Senhor, nós entendemos que esse é o nosso chamado. Nós não queremos ser uma igreja de salgadinho, nós não queremos ser uma igreja de doces, nós queremos ser uma igreja de feijoada, uma igreja que é experimentada nos seus sentidos, uma igreja que entende o seu propósito, mas não apenas uma igreja que senta e ouve, uma igreja que se move, uma igreja que ouve, processa e aplica no dia a dia, aplica na família, aplica em casa, no ministério, no trabalho, aonde for, nos relacionamentos. Nós queremos ser uma igreja prática, uma igreja que pratica aquilo que a gente acredita, amém? E a razão então dessa mensagem de hoje é que dentro dessa mensagem você vai ouvir 2 vertentes entre manhã e noite: paternidade e identidade. E esses são um dos valores, você vai ouvir aqui, que a gente carrega conosco, e que é importante que todos nós tenhamos e caminhemos juntos nisso. Hoje, para falar sobre os processos, eu quero usar a vida desse homem chamado Davi. E esse Davi, ele fala muito conosco. Ele fala porque a vida dele, na verdade, foi um exemplo de jornada, de perseverança, um exemplo de arrependimento, um exemplo de entrega, de plenitude, um exemplo principalmente de obediência. E eu acredito que eu tenho sido abençoado nos últimos anos. Eu estudo constantemente sobre Davi, essa história e trajetória dele. Eu tenho certeza que você hoje será ricamente abençoado, amém? Então nós vamos começar falando que Davi traz para nós algumas lições claras acerca do que nós falamos sobre processo. Deus é um Deus de processos, e Deus estabelece processos ao longo da nossa vida. O próprio Jesus precisou passar por processos. Processos significam ciclos que nos conduzem a próximas etapas. A nossa etapa final é na glória, na eternidade.
Mas até chegarmos na glória, Deus nos permite passar por situações e por coisas. Esses processos sempre vão conter momentos de muito êxtase, momentos de muita revelação, mas também vão conter momentos desérticos, momentos de muitas vezes sequidão ao nosso redor, onde nós buscamos ouvir e não ouvimos, onde nós buscamos enxergar e não enxergamos. Aqueles momentos que você entra no quarto e fala, por que está angustiada a minha alma? Aquele momento onde você pede a Deus, Senhor, me socorre porque eu não estou te vendo, e apenas a fé e a convicção te sustentam ali. Esses processos são naturais, foi natural na vida de todos os homens de Deus, e foi natural inclusive na vida de Jesus. E por que Deus estabelece processos em nossa vida? Justamente para nos preparar a cada degrau, ou a cada etapa, para cumprirmos o propósito original da nossa vida. Tudo que você passou até hoje não foi perdido. Seja coisas ruins, Deus usa as coisas ruins na sua vida, Ele transforma maldição em bênção. E quando nós entendemos que Deus tem a mão sobre as nossas vidas e sobre a nossa história, até as calamidades e os caos, Deus usa como projeto de vida para nos tornar cada vez mais melhores. Os processos extraem de nós a sujeira do nosso caráter e moldam em nós o caráter de Cristo. Os processos mudam a nossa maneira de pensar. Quem já passou por uma crise, perdeu alguém, um ente querido, e de repente você vivia de um jeito, mas depois daquela perda, você amadureceu e você nunca mais voltou a pensar da mesma forma. Quem aqui já passou por um grande baque financeiro, a ponto de estar dormindo bem, e quando acordou não sabia mais o que estava acontecendo, e de repente, depois daquela experiência, você acordou e disse, Senhor, eu hoje entendo a tua fidelidade, a tua bondade sobre mim. É importante que hajam processos, para que a gente não se acomode aonde nós estamos. É importante que Deus nos conduza por lugares que vão extrair de nós o que é ruim, mas vai implantar em nós o que é bom. Isso chama-se processos. Cada um de vocês hoje assentado aqui está num determinado processo. Um processo familiar, um processo profissional, um processo escolar, acadêmico, não importa qual seja, mas no seu processo eu quero que você entenda, Deus está acompanhando cada passo, e Deus está querendo gerar algo em você. O objetivo desses processos que Deus nos leva, é para nos tornar semelhantes a Ele. Significa que sim, Ele quer matar essa ira que tem dentro de você. Ele quer arrancar essa deturpação entre verdades e mentiras que tem dentro de você. Ele quer arrancar o que é falso para plantar o que é verdadeiro. Ele quer tirar o que é passageiro para colocar o que é eterno. Deus está fazendo uma obra de reconstrução dentro de cada um de nós. Eu gostaria de trazer para você o início de hoje, a história ou a figura, esse quadro da vida de Davi. E se você puder acompanhar comigo, para poder a gente entender o que Davi viveu e experimentou com Deus, nós precisamos entender um pouquinho antes o que estava acontecendo no processo da transição de Saul para Davi. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Êxodos capítulo 17, versículo 14, nós vamos entender uma dinâmica. Êxodos capítulo 17, versículo 14. Êxodo 17, 14 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Aqui nós temos um Deus que faz promessas. Há pelo menos uns 1000 anos antes, ou quase 1000 anos antes de tudo acontecer na vida de Davi, lá na frente, Deus estava usando pessoas para levar mensagem para a próxima geração. E eu quero que você entenda então comigo o que estava acontecendo aqui. O povo de Israel havia sido liberto do Egito. O objetivo deles era ir até Canaã, e no processo de ser liberto do Egito para ir para Canaã, levanta-se um povo no meio, chamado Amalequitas. E esse povo tinha um rei, e esse rei fez com que o povo dele impedisse o povo de Israel de prosseguir.
Então eles colocaram um bloqueio, mataram muitos, estupraram a muitos, roubaram a muitos. Eles estupraram, roubaram e impediram o povo de Deus. Deus estava construindo algo em Israel, e o inimigo se levanta contra o povo de Israel. Deus faz uma promessa naquele dia, chama Josué, e fala: Josué, é importante que você avise as próximas gerações, que eu riscarei completamente o nome, a memória e a história desse povo que se levantou contra o meu povo. Então, quando Deus estabeleceu essa promessa, Ele estava dizendo: isso vai acontecer. Não cabe a mim ou você julgar o que é justo ou não. Não cabe a mim ou você julgar se Deus é bom ou se Deus é mau. Deus prometeu e Ele é sempre justo. Deus nunca peca e nunca erra. Então nós entramos num contexto onde esse povo de Israel, depois de alguns séculos, eles começam a clamar por um rei. E o nome desse rei que se levanta é Saul. Quando Saul se levanta, Saul inicia sua trajetória, a sua história, como um homem de coração bom, como um homem de coração humilde. Mas o povo de Israel não tinha rei. No entanto, eles queriam ser semelhante às outras nações. Então eles pedem um rei. E o objetivo deles é: nós queremos ser protegidos, direcionados, governados e cuidados por um rei. Essa não era a vontade soberana de Deus. Preste atenção, essa não era a vontade soberana de Deus. No entanto, Deus dá ao povo o que o povo pede. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Porque nem sempre o que a gente pede é exatamente o que Deus gostaria de nos dar. Por isso a melhor maneira de orar é: Senhor, faça em mim a sua vontade. Deus, eu quero saber qual é a tua vontade, para que a tua vontade se cumpra na nossa vida. Cuidado para você não pedir algo que se tornará um empecilho na sua própria vida, que é o que aconteceu com o povo de Israel. Quando Saul se levanta e ele começa a reinar, passa para esse rei a incumbência de cumprir essa promessa ou essa profecia que Deus acabou de fazer. Então chega um determinado momento que Saul começa com muita humildade, no início da sua trajetória. Um menino que queria fazer a vontade de Deus, que queria empregar os valores da nação, que queria transformar e ajudar pessoas, começou com um coração muito bom. No meio do caminho, o poder subiu para a cabeça de Saul. E Saul começa a achar que ele era o cara, que ele podia, que ele mandava e desmandava. O orgulho chegou até o coração de Saul. E quando o orgulho chegou até o coração de Saul, como rei, ele já não ouvia mais ninguém. Ele não estava mais preocupado em ouvir conselhos. Essa talvez seja uma das características principais. Obrigado, cunhada. Essa talvez seja uma das características principais daqueles que andam fora de conselho. Eles estão sempre sujeitos ao orgulho, à soberba. O poder mexeu com a cabeça de Saul, e por mexer com a cabeça de Saul, ele começa a fazer as coisas do jeito dele, não do jeito de Deus. Ele começa a dizer: não, eu acho que dá para fazer assim, eu acho que dá para fazer assado. E Deus havia dado uma palavra específica, e estava esperando o dia em que isso fosse se cumprir. E a palavra é: eu riscarei a memória daqueles que se levantaram contra o meu povo. Em determinado dia, Saul sai para a batalha, e ele sai para batalhar justamente contra o mesmo povo, os amalequitas. Lá estavam os amalequitas lutando contra o povo de Deus. Deus já havia dado uma promessa, então Deus disse: vocês terão vitória sobre esse povo. Saul sobe e ele peleja contra os amalequitas, e ele destrói os amalequitas. A palavra de Deus era: destrua completamente. Mais uma vez, o parâmetro de justiça tem a ver com Deus. Nós não somos juízes. Mas Deus disse: destrua tudo. Tudo que veio impedir vocês de avançar, destrua. E ele destruiu. Matou os homens, mas preservou algumas mulheres, para que os homens dele casassem com essas mulheres. Preservou algumas outras pessoas para ficarem como escravos. Preservou alguns animais que estavam melhores, mais gordinhos, para poder fazer um churrasco especial no Natal. Preservou utensílios de ouro. E foi preservando, mas talvez a coisa principal que ele preservou foi o rei. Ele preservou o rei. E no momento que ele preservou o rei, desobedeceu a Deus. O homem que tinha ungido a ele, que se chamava Samuel, que era
um profeta e um sacerdote do Senhor estava numa outra cidade orando. Deus é Deus que mostra, Deus é Deus que fala, Deus é Deus que aponta. Samuel estava num outro lugar, orando e buscando a face de Deus. Deus se levanta e fala para Samuel, não precisa abrir, em 1 Samuel capítulo 15, 22, diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como com que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Samuel não entendeu o que Deus estava dizendo, então Deus prossegue com ele e diz assim: porque rebelião é pecado de feitiçaria, versículo 23, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Naquele dia da desobediência de Saul, Deus estava tirando ele do posto dele, Deus estava destituindo ele. Eu gostaria de falar, talvez de abrir um parênteses aqui para explicar. Nosso Deus é um Deus extremamente estratégico. O nosso Deus, Ele é um Deus que planeja a longo prazo. A mente dele planeja-se na eternidade. Tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, Ele tira e coloca de lado. E todas as vezes que nós nos engajamos na obra de Deus, e no processo de nos engajar com a obra de Deus, nós permitimos com que ervas daninhas entrem no nosso coração, orgulho e soberba. De alguma maneira, dependendo da posição que você exerce no reino, Deus vai precisar tirar você e colocar você de lado e dizer: espera um pouco até eu resolver minhas coisas com você, e deixa o negócio continuar. Porque a obra de Deus, ela vai além do homem, e o homem precisa entender: Deus não depende de nós, somos nós que dependemos dele, somos nós que estamos debaixo da graça dele. Então Saul perdeu esse entendimento e essa revelação, e aí Samuel, a Bíblia diz que Samuel estremeceu aonde ele estava, e ele falou: Senhor, mas por que isso vai acontecer? E Deus disse: porque o seu rei me desobedeceu. Daí Deus estabelece um ponto claro e clássico nas Escrituras: obediência. E aí ele diz no versículo 23 do capítulo 15 de 1 Samuel: eu prefiro obediência do que sacrifício. Eu não estou atrás de sacrifício, eu quero obediência. Para mim é muito melhor você me dar obediência do que você preparar grandes cordeiros e fazer uma grande festa em oferta a mim. Eu quero obediência. Esse princípio é um princípio que fica claro para aquilo que Deus estava estabelecendo para frente. Por quê? Porque no momento que ele destitui Saul, ele estava estabelecendo uma nova fase, um novo ciclo. Eu gostaria de falar para vocês, hoje o Senhor falou para nós estamos entrando num novo ciclo. Nós estamos entrando em um novo ciclo. E o Senhor está dizendo para nós: o que eu quero de vocês é obediência, eu não quero sacrifício. Você não precisa se matar para fazer uma coisa que eu não te pedi, mas faça exatamente o que eu te pedi. Faça exatamente o que eu estou te pedindo. Então Samuel desce, e Samuel encontra Saul. Saul estava festejando junto com os homens, e Samuel fala assim: que barulho, ou que alarido é esse aí de dança e de festa? Não é barulho, nem alarido de festa, está tudo certo. Eu estou ouvindo animais, danças, o que está acontecendo? E Samuel falou: não, você não está entendendo, eu guardei algumas coisas, porque o povo iria precisar disso depois. Inclusive, caso a gente venha ter algum problema no meio do caminho, eu guardei o rei. Que rei? O rei dos amalequitas. Guardei o rei, está ali preso. Naquele momento Samuel se levanta contra a sua vontade, contra o seu coração, mas em obediência a Deus. Ele olha para Saul e ele fala assim: Saul, nesse momento Deus te rejeitou como rei. Nesse momento Deus cortou de você a unção específica que Ele tinha dado para você governar. Para poder explicar isso, eu quero deixar claro, queria duas pessoas aqui, vem aqui Tiago e Wander, por favor. Eu gosto de deixar claro para não ficar mal entendido. Virado para a igreja. Vamos colocar Saul no início e Saul no final. Saul humilde e Saul orgulhoso. A grande questão, quando Deus fala que rejeitou o governo ou o reinado de Saul, Deus estava rejeitando a função que esse homem desempenhava, o papel que ele tinha diante de uma nação.
porque a palavra não pode se contradizer. Em outras palavras, Deus nunca rejeita ninguém. Deus nunca vai rejeitar você porque você é mais gordo ou é mais magro, porque você é adulto ou é mentiroso. Deus não rejeita ninguém. Deus não tem pacto com o pecado, mas Deus não rejeita ninguém. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que atrai, que cuida, que limpa. O que nós estamos falando aqui é que o que foi rejeitado não foi o coração de Saul, a pessoa de Saul. O que foi rejeitado foi Saul como rei. Então que fique claro para nós que existem situações na nossa vida onde nós não iremos nos encontrar obedientes ou fiéis ao que Deus tem para nós, a nossa jornada, a nossa missão, que Deus muitas vezes vai nos colocar de lado e vai colocar outra pessoa no lugar. Pastor, mas isso aí é rejeitar. Não, isso não é rejeitar, porque você não é o que você faz, você não é a obra que você realiza. Então, se você sabe que é filho, você pode não ter mais a coroa do rei, ou a responsabilidade de ser rei, mas você sempre vai ter a casa, o abraço, a provisão e o cuidado do pai. Só para deixar mais claro. E aí começa a trajetória de Davi, que não estava esperando por nada, que não sabia sequer o que estava acontecendo nesse contexto que eu acabei de falar para você. Só para completar, Samuel se levanta, ele pega uma arma, uma espada, e ele vai até o rei, e ele mata o rei. A Bíblia diz que ele matou, bem matado, tá? Aquele rei. Sabe por quê? Porque missão dada é missão cumprida. Não é o seu padrão de justiça, é o padrão de justiça de Deus. Talvez a gente não entenda, mas é o padrão de justiça de Deus. O que vale é obedecer, o que vale é fazer a vontade de Deus, porque na vontade de Deus tem a bênção que nos acompanha, na vontade de Deus tem o favor e a provisão que nos acompanha, e hoje o Senhor está nos chamando a ter esse entendimento. Não é o quanto você faz, mas é o quanto você obedece. Então vamos entender a trajetória, o processo que Deus conduziu Davi, e quem sabe nesse contexto a gente se enxergue aqui dentro. Primeiro, Deus estava forjando Davi para um propósito que não estava no coração de Davi, mas estava no coração de Deus. Que propósito era esse? Deus tinha separado Davi a ser rei. E quando Deus separa alguém a ser algo, pode ter certeza, Ele vai levar você pelas circunstâncias necessárias. Talvez você me diga hoje, pastor, mas está apertado o negócio, está difícil, está complicado. Deus está te conduzindo para te forjar a um propósito maior do que você. Quanto maiores as lutas, os vales e os desertos, maior é o que Deus tem preparado para você lá na frente. Então, ao invés de tentar pegar atalhos hoje, ao invés de tentar correr para um outro lugar, hoje pare, escute e ouça aonde está o favor de Deus. Você precisa estar debaixo do favor de Deus, porque o favor de Deus vai trazer para você tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Onde estava Davi nesse momento? Porque ao mesmo tempo que Deus tira Saul de cena, eu quero que você preste atenção num princípio, tá? Deus tira a unção de Saul, mas Deus não tirou o reinado de Saul. O reinado estava ali, só que Saul não tinha mais a graça de Deus para reinar junto com ele. Então Deus fala, nesse momento, Samuel, eu me provi de um rei. Quem era esse rei? Esse rei era um menino chamado Davi. Mas quem que é esse menino? Qual a história dele? Onde ele começou? Quem ele é? E é justamente isso que eu gostaria que você prestasse atenção, porque ninguém surge do nada. Todas as pessoas que vêm a reinar, a governar ou assumir algo, elas têm uma história secreta com Deus. E é importante que a gente entenda que Deus está interessado na história secreta que você tem com Ele, na sua história de vida. Deus não está preocupado com o quanto você diz que você é, mas Deus está olhando se você vive ou tem uma história de vivência, de prática com Ele no dia a dia. Então Davi entra em cena. E como que Davi entra em cena? Deus dizendo para Samuel, vai até a casa de Jessé, e lá eu me provi de um rei, lá eu já escolhi um rei. Quero que você preste atenção a partir de agora nos princípios. Deus manda o profeta se levantar e ir até a casa de Jessé. Quem era Jessé? Quem era Jessé? Vou perguntar de novo. Maybe you don't understand what I said. Who was? Pai de Davi. Você fala inglês bem, é porque o português você não entendeu, mas em inglês você falou. Foi o primeiro que disse.
Jessé era o pai de Davi. O primeiro princípio que nós estamos encontrando no processo de Davi é que Deus estava buscando alguém numa casa de paternidade. Deus poderia ter enviado Samuel até o local onde Davi estava e dito: vai até Davi e ordene-o a rei. Teria algum problema se Deus tivesse? Não, mas já que Ele não fez, existe um princípio que Ele quer que a gente entenda. Deus é Deus de princípio, e Deus não quebra princípio. Quando a gente tiver de cumprir o nosso propósito, a única maneira de cumprir de maneira plena o nosso propósito é que nós estaremos debaixo de princípio. E nesse caso, a primeira coisa que Deus mostrou para Samuel é: eu preciso de alguém que esteja debaixo de paternidade. Vai até a casa do pai vai até a casa de Jessé, o pai do novo rei. E Samuel não recebeu o nome de Davi. Significa que Deus não queria revelar o nome de Davi para Samuel, mas Deus queria mostrar quem ele era. E uma das coisas que Deus fala é: Deus não vê como os homens veem, Deus vê diferente. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o quê? Deus vê o quê? Sabe o que isso significa? Que não importa quantos títulos acadêmicos você tenha, que não importa qual seja o nível de títulos ministeriais que você carregue, ou o título social que você tenha com você, Deus não vê como o homem vê. E o fator que faz Deus julgar e escolher não está baseado no que você tem, mas em quem você é, e no chamado central que Ele tem para você. Você pode não ser ninguém academicamente, Deus te colocar para falar com doutores. Eu não tenho título de doutorado. No entanto, eu e a Anne demos uma palestra para alguns doutores na Unifil. Estava eu ali falando, e depois me levaram para, eu não tenho seminário teológico, mas me levaram dentro do seminário teológico para ensinar, não só aqui, mas na Batista da Lagoinha. O que é que eu quero dizer para você? Não é que você não deva ter, mas a sua história é muito mais pesada do que o seu título. A sua comunhão e a sua vida com Deus nesse processo vai contar muito mais do que o favor de qualquer homem, porque Deus é Deus de princípio. Se você estiver andando debaixo de princípio, o favor de Deus estará sobre você, sobre as suas coisas e sobre a sua casa, amém? E olha que interessante, Samuel chega na casa de Jessé, a casa do pai de Davi, mas ele não sabia. Chama todo mundo, e todo mundo vai vindo, e todo mundo vai chegando, todo mundo vai entrando. Os caras eram bonitos. A Bíblia fala que cada irmão de Davi era mais bonito do que o outro. Imagina as meninas solteiras. Pensa naquele cara top de line, que você fala assim: cara, é um desse aí, Jeová, que eu queria. Os meninos tinham portes, eram musculosos. A Bíblia diz que eles eram extremamente preparados para aquele cargo, no sentido de fisicamente, o seu perfil. No entanto, Deus falava: não é esse, não é esse, não é esse e não é esse. Por quê? Porque Deus não vê como os homens veem. Deus vê o coração, Deus vê a sua história, Deus vê a sua essência, Deus vê a sua conduta quando ninguém está olhando para você. Então Samuel falou: Senhor, já passou todo mundo e eu não sei quem é. A grande verdade é que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E é isso que vai acontecer nessa próxima década. Deus vai estar levantando indigentes, Deus vai estar levantando pessoas que não têm nome, Deus vai estar levantando pessoas que não têm título, mas têm uma história secreta com Deus. Deus vai mandar pessoas vir de outro lado do mundo para ungir você, para levantar você, para liberar uma palavra, para liberar recurso na sua mão, porque você tem uma história com Ele. Estava ali, todos os irmãos, não é nenhum desses. Não tem mais ninguém, tem que ter alguém. E aí Jessé fala: tem o meu filho, o outro, mas ele é pequeno, ele não está na fase. Interessante, né? Deus não está preocupado se você está na fase. Quando Deus ordena, Ele ordena. E aí manda chamar o menino. De onde estava o menino? O menino estava no deserto. O menino estava no deserto cuidando de ovelhas. O menino estava no deserto obedecendo ao pai. Outro princípio: quem está debaixo de paternidade está servindo a paternidade. Eu não quero que isso soe como controle, porque nós não somos controladores. E nós não somos o tipo de pessoa que, não, você tem que estar servindo, tem que estar bajulando, não. Mas quem está debaixo de paternidade serve a sua paternidade. Porque no fundo a gente herda aquilo que a gente honra.
Aquilo que você não honra, você não herda. Quando você olha a unção sobre a vida de alguém, você fala: meu Deus, eu queria viver tanto essa mesma unção, andar nisso. A Bíblia tem um princípio, quando ela diz assim: aquele que abençoa um profeta na qualidade de profeta, ele herda o galardão de profeta sobre a vida da pessoa, ou da vida da pessoa. Então a unção que você carrega consigo, é a unção que você está honrando, é a unção que você está servindo. E o cristianismo, nos seus processos, primordialmente é nos ensinar a servir, é nos ensinar a colocar nesse ambiente de paternidade, nesse ambiente de ouvir conselhos, nesse ambiente de ser disciplinado. Preste atenção o que acontece. Davi sai do deserto com as ovelhas, e ele vai até a casa do seu pai. E quando ele entra ali, Deus testifica no coração de Samuel e diz assim: esse é o novo rei sobre Israel. Eu não sei como ficou a fisionomia dos irmãos de Davi. Eu só sei de uma coisa: naquele dia Deus estava cumprindo um propósito sobre a vida de alguém que não era a melhor opção diante dos olhos das pessoas. Ele não tinha os pré-requisitos diante dos olhos das pessoas, mas ele tinha uma história secreta de obediência com Deus. E aqui esse princípio é aplicado para nós, porque se Deus está dizendo que o que eu quero é obediência e não sacrifício, parte de gerar em você uma personalidade saudável, um caráter transformado, é você estar debaixo de paternidade. Saber ouvir, saber ser amado, saber ser cuidado, saber ser direcionado. Meus irmãos, por mais que eu ame os meus filhos e diga que eles são maravilhosos, esses meninos em algum momento precisam receber um puxão de orelha. Porque paternidade não é o quanto eu abraço, beijo e projeto. Paternidade é, se não, ou principalmente, a disciplina que eu desempenho sobre a vida dos meus filhos. Pessoas ou filhos ou crianças que vivem sem limite, são crianças que vão crescer numa vida desregrada. Elas vão ter uma vida financeira bagunçada, elas vão ter uma vida sexual bagunçada, elas vão ter uma vida de relacionamento público bagunçado. Elas não irão viver de maneira saudável. O que é que o Senhor está dizendo para nós? Paternidade gera cura, paternidade gera saúde psíquica, inclusive saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Paternidade gera proteção, e Deus não abre mão desse princípio, porque Deus é Deus de princípios. Quando Deus for encontrar você para a próxima jornada da sua vida, Ele vai perguntar: vai na casa do pai dessa pessoa e pede para chamar ele ali. Se você não tiver uma casa onde você é filho, onde você serve, onde você comunga, dificilmente você será encontrado para receber a unção que você precisa. Nós não estamos falando de uma estrutura física, mas nós estamos falando de uma família, família da fé. Nós não podemos deixar de congregar. Nós não podemos deixar de congregar. Não congregar é algo diabólico, é algo demoníaco. Sabe por quê? Porque na comunhão nós ouvimos Deus, na multidão de conselhos tem sabedoria. O congregar revela sobre nós o quanto nós estamos dispostos a amar. É incrível, a base do Evangelho, a base de Jesus era o amor. A base de Jesus não era o perdão do pecado, era o amor. O perdão do pecado vem baseado no amor. Então, como que a gente ama sozinho em casa? Como que a gente, não, mas eu amo muito minha família, eu amo muito os meus filhos. É egoísmo, isso não é amor. O amor não guarda para si, o amor multiplica, o amor toca outros, o amor se envolve, o amor serve, o amor doa. A base do Evangelho é o amor. E se você quer ser crente de verdade, se envolva no dia a dia, no corpo da igreja. Sirva. Assim você vai ser saudável, as suas depressões vão sair, as suas síndromes vão sair, os seus medos vão sair, os seus receios vão sair, porque você é curado quando você obedece, e o Senhor continua sendo cabeça da igreja. A gente pode tentar inventar, fazer igreja online, uau, meu Deus, agora tem igreja online, bulhufas, grandes coisas. Igreja tem que ter pessoas, ombro no ombro, junto, olhando nos olhos, brigando, se arrebentando muitas vezes, mas se resolvendo e se perdoando, alcançando maturidade para saber ouvir o que não gostaria de ouvir, e alcançando maturidade para falar o que tem que falar da maneira certa, não com acusação ou julgamento. Paternidade, casa de paternidade,
Deus está nos chamando a esse ambiente. Vou dizer para você, quero declarar como pastor sobre a vida de vocês. Se você entender esse princípio hoje, a sua próxima década vai ter uma dimensão que você não esperava ter. Mas se você sair daqui com mais uma mensagem no seu coração, você vai continuar patinando e nunca alcançando o seu máximo potencial no seu propósito em Deus. Então Deus está dizendo qual é a sua paternidade. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre isso, porque essa é a ênfase dessa mensagem. Quando Davi veio e ele foi ordenado por Deus, através de Samuel, isso é, Deus sempre vai levantar alguém para ordenar você, não isoladamente, como inclusive tem pastores que são ordenados assim, né? Vai numa casinha ali, numa porta, vem um profeta não sei de onde, lá ele ordena paternidade. Não queira ser ordenado sozinho, queira que a sua paternidade esteja próximo de você, porque a sua paternidade fala que você está no tempo de ir, que você está no tempo de fluir. E quando é o tempo de fluir, é tudo debaixo da graça, tudo debaixo da bênção de Deus. Não tente forçar, não tente pegar atalhos para tentar cumprir o que você está querendo cumprir. Não vai acontecer, porque no reino de Deus é reino de princípio, não acontece assim. Algumas pessoas falam, pastor, mas puxa vida, né? Se eu estiver debaixo da liderança errada, e a liderança não consegue acompanhar os meus pensamentos, não consegue acompanhar o tamanho do meu ministério, e aí? Essa pessoa vai me deter, essa pessoa vai me frustrar? Não. Enquanto tiver alguém sobre você que não entende o seu chamado, existe um Deus acima dessa pessoa que é mais poderoso do que ela, para fazer cumprir abundantemente a vontade de Deus para a sua vida. A minha grande questão é, se tem uma pessoa sobre você que parece que te freia, será que não é você que precisa aprender a se submeter? Porque Deus não é injusto, e se estiver acontecendo alguma injustiça, você estiver sendo travado, e Deus não está querendo travar você, fique tranquilo, porque Deus vai resolver. Ele fez isso com os amalequitas, será que não vai fazer isso com você? Será que não vai colocar você no lugar certo? A grande questão é que a gente fica buscando desculpas. Nós buscamos desculpas para dizer, não, eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa, mas a gente não quer desenvolver uma história. E Deus está dizendo, eu tenho algo para você, há alguns anos daqui, e nesse exato momento eu estou preparando você. As pressões que você está vivendo faz parte de tudo isso, e eu quero conduzir você a ter um coração maleável, como era o coração de Jesus, um coração obediente. Chega da gente ter esse ego inflado, tudo é por nós, tudo é do nosso jeito, eu entendo, eu falo, eu sou profeta, eu tenho unção. Você não tem nada. Se desinfle, se murche e deixe Deus te encher, porque quando Ele nos enche com o quê? Com humildade, com graça, com sabedoria, com inteligência, e não com orgulho. O orgulho nos tira do propósito de Deus, mas a humildade nos leva para o lugar que Deus tem para nós. Quando Davi foi ungido, ele recebeu o óleo sobre a sua cabeça, que fala sobre a porção do Espírito Santo para aquilo que ele vai fazer. Ele não recebeu o cetro ali, mas ele recebeu a unção. O cetro estava com Saul, o manto estava com Saul, e a coroa estava com Saul. Quando todo mundo sai, o profeta vai embora. Eu não sei como é que foi a conversa de Davi com o pai dele, mas pode ter sido no rumo assim: pai, e agora? O que é que vai acontecer? Então, filho, o profeta te ordenou como rei. Eu acho que agora você vai receber aí um chamado para assumir a nação. Ô pai, mas como é que vai ser? Não sei, filho, Deus vai mandar falar de novo. Passa-se um dia, 2 dias e não fala mais nada. Passa-se 3 dias e Deus não fala mais nada. Aí o pai olha para ele e faz assim, ó: então faz o seguinte, já enquanto Deus não está falando com você, que tal você voltar e me ajudar? Porque seus irmãos já estão no campo de batalha, mas o teu campo continua lá no mesmo lugar. E aí Davi voltou para onde? Davi voltou para o campo, para cuidar de ovelhas. A minha questão aqui é: cuidar de ovelhas quando você não tem a unção de um rei, quando você não recebe um upgrade na sua unção, é uma coisa. Mas cuidar de ovelhas quando você é chamado por Deus, dizendo, você agora é o novo rei de Israel, e você volta para cuidar de ovelhas, peraí, que loucura é essa? Que Deus é esse louco? O interessante é, a maior prova de Deus é capacitar você com uma nova unção para o seu chamado, e levar você a desempenhar as mesmas coisas no mesmo lugar, sem sequer ser reconhecido por causa da coroa ou do cetro. Eu não sei se você está entendendo, Deus não está mais nessa nova fase preocupado com performance. Deus não está preocupado nessa nova fase com o que você pode fazer. Ele está preocupado em extrair do seu coração a nobreza dele.
e não o desejo de brilhar, e não o desejo de ser alguém, porque você já é, independente do título que você carrega. Aqui nós enxergamos que quando Davi volta até o deserto para cuidar das ovelhas, Deus estava dizendo para ele: Davi, continue sendo fiel, na hora que eu precisar de você, você já sabe que você é rei. Eu não sei se você sabe, mas passaram-se 14 a 17 anos desse menino que ficou ali dentro daquele mesmo lugar, cuidando das ovelhas, e ovelha fede. Ovelha não é, a gente vê nos desenhos animados, nos filmes, aquelas lãs tudo bonita, né? Aquilo ali, ela foi lavada na água sanitária, no Vênus. Mas ovelha mesmo, ela fede, a lã dela é suja. E não só isso, ovelhas têm problemas. Um dos problemas da ovelha, primeiro, o pastor não pode deixar pousar uma certa varigeira no nariz dela, porque se pousar na época que ela está gripada, escorrendo o nariz, aquela varigeira coloca um ovo que sobe, aquela lava vai subindo, e ela fica aqui, no meio da cabeça dela, e contamina o ouvido e contamina o olfato dela. E ela começa a bater a cabeça no chão sozinha, ela começa a bater a cabeça, ela se desvia porque ela não consegue mais ouvir a voz do pastor, e ela bate, muitas morrem. Então às vezes o pastor está andando e chama a ovelha não atende, ele vai enxergar ela batendo a cabeça, sabe por quê? Porque tem alguma coisa errada dentro dela, algo que não deveria entrar. Então ele tem trabalho, eu poderia falar outro dia sobre isso, ele tem trabalho em cuidar das ovelhas, é um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo eu vejo, ele estava sendo fiel, porque Deus estava dizendo: eu quero obediência, e não estou atrás de sacrifício. O que Deus tem pedido a você. Às vezes a gente está dizendo: Senhor, revela, o que é que o Senhor tem? Eu não vou revelar mais nada, eu já te disse o que eu quero. Então se você não cumpriu o que Ele te falou lá atrás, não adianta clamar por coisas novas, porque Deus não vai acumular um monte de coisa para você, se você não cumpriu a sua etapa. Seja fiel nas pequenas coisas que Deus tem colocado na sua mão. Nós não temos o conceito empresarial do mundo, que você chega com um pistolão ali e alguém fala assim: não cara, passa aqui, pode passar na fila. Que você chega com dinheiro no bolso, não, pode passar na fila, pode vir. Nós não somos desse conceito. O conceito bíblico é processual. Você vai sendo provado e aprovado, provado e aprovado. E eu sei que muitos de nós estamos esperando Deus fazer algo que a gente não está vendo fazer. Aguarda, seja fiel no que Deus já colocou na sua mão. Se você não for fiel, você pode acontecer o que aconteceu com o povo de Israel. Fica dando voltas e fica dando voltas. Enfim, você escolhe o tipo de jornada que você quer ter. Mas se você quiser ter sucesso na tua vida com Deus, seja obediente nas pequenas coisas que Ele colocou na tua mão. E às vezes as pequenas coisas são tão pequenas que a gente fala: não, Senhor, é muito pequeno isso, eu dou conta de coisas maiores. Não, filho, você não dá conta de coisas maiores. Cuida das coisas pequenas. Deixa eu te falar, 14 anos depois, Deus olha para esse menino e Deus dá a última prova para ele. Eu não sei porquê, mas Deus gosta de tempo. Nós vemos as escrituras, o próprio Paulo levou uma média de 14 anos depois que foi chamado e recebeu a revelação. 14 anos para ser colocado no lugar dele. Existem outros homens que demoraram tantos anos para entrar no destino e no propósito dele. Por que Deus faz assim? Porque o tempo trabalha e elabora o nosso ego. O tempo purifica e filtra os nossos sonhos. O tempo esquadrinha as nossas motivações e mostra para nós como a gente precisa mudar. O tempo é importante. O tempo de Deus, ou a maneira que Deus trabalha, é diferente da maneira que a gente trabalha aqui na terra. Sabe por quê? Porque na terra, meu irmão, a gente está o tempo todo assim: vamos. É agora. Se você tem o seu propósito, vá. Mas entenda, Deus não vai fazer porque você está dizendo que vai fazer. Deus vai fazer porque para Ele chegou no tempo. Então aqui a gente gosta de pegar atalho e fazer as coisas mais rápido. E Deus está dizendo: não precisa se preocupar. No meu tempo tudo acontece. No meu tempo tudo acontece. Eu acredito que cada um de vocês tem promessa de Deus. Eu acredito que cada um de vocês tem um propósito específico de Deus. E eu quero que você entenda, Deus está dizendo: deixa eu trabalhar em você, para preparar você para algo. Olha o exemplo que eu quero te dar. O meu filho pode ser herdeiro do carro que eu tenho.
Mas o fato de eu ser herdeiro não me torna apto a usar o carro. Ele não tem idade, ele não sabe dirigir. Se eu der o carro para ele antes do tempo, mesmo ele sendo herdeiro, o que é que eu estou gerando? Gerando a possibilidade de um acidente. Assim é na nossa vida com Deus. Existem coisas que Deus segura e não nos dá, porque se Ele der, Ele vai estar causando a possibilidade de um acidente na sua vida. Um acidente de um desvio, de uma soberba ou de uma morte espiritual. Por isso que Deus segura você algumas vezes. Então não se preocupe em correr, fique tranquilo, guarde seu coração. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. Não sei se o Vini lembra quando a gente teve a nossa primeira conversa, ou uma das primeiras. A primeira coisa que eu falei, o Vini chegou, meu Deus, parecia um trator, tanta coisa, tanto sonho, tanto projeto. Eu falei, Vini, está sendo colocado sobre você, que eu acabei de ver, aqui no teu pescoço, uma placa, escrito, em construção. Vini parou, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Eu te digo, cara, você está muito adiantado agora. Tanta coisa aconteceu na sua vida, esse processo de construção, Deus está tirando hoje, uma hora que Ele está te enviando, Ele está aprovando você, dizendo, Vini, vai, porque agora passou o tempo da construção, e agora Ele está te dando algo novo, Ele está gerando algo novo em você. E é assim que acontece. O Vini queria correr antes do tempo, se fosse correr antes do tempo, estava morto hoje, sequer estaria aqui. Por isso que o ambiente de paternidade não é para nos controlar, mas é para nos projetar. Finalizo dizendo que a grande prova de Davi foi ser ordenado como um rei e voltar para o deserto cuidar de ovelhas. Quando de repente ele ouve do pai dele, o pai estava em casa e manda um recado, chama Davi, que eu preciso de um favor. Diz para ele levar comida para os irmãos dele lá no campo de batalha. Cara, eu vou dizer para você, hein? Depois de 14 anos, acho que minha cabeça já estaria, imagina, cabeça estaria azucrinada lá. Oh, Deus, que conversa é essa? Você me fala que eu sou rei e agora eu estou aqui 14 anos enclausurado, cuidando desses raios, dessas ovelhas. O que está acontecendo, meu Deus? O pai chama ele, a Bíblia diz que ele responde assim, ó, Rinene. Lá vem Davi, dizendo, eis-me aqui, seja o que for, a hora que for, apenas diga-me o que tu queres e eu farei o que agrada o teu coração. Ele já veio predisposto a obedecer. Quando ele chega diante do pai, o pai fala assim, filho, tem essas marmitas aqui, leva para os teus irmãos que estão lá no campo de batalha. Eu não sei você, mas talvez eu dissesse assim, você está brincando comigo. Agora, além de ser cuidador de ovelha, porque agora eu sou rei de Israel, o Senhor me deixou ali trancado, você quer que eu vá levar comida para os meus irmãos, esses infelizes que estão ali, estão fazendo o que eu gostaria de fazer, eu não vou levar comida para eles que têm que vir aqui de joelho ainda, porque eu sou rei, beijar o meu anel. A tendência do ser humano é isso, quando nós achamos que somos alguma coisa. No entanto, um filho nunca será maior do que o seu pai. Jesus disse, o servo nunca será maior do que o seu senhor. Pode ser que o seu pai, a sua figura paterna, pode ser que o seu líder não seja o cara que está voando além de você, e você saiba mais do que ele, esteja voando mais do que ele, mas o princípio fala que a paternidade sempre será a paternidade, e que a bênção nunca virá da inteligência, a bênção vem do princípio da paternidade. Davi entendeu isso diante do pai. O pai não tinha coroa, o pai não era profeta, não era sacerdote, mas ele era pai. E o pai, quando chamou, tira o título, meu filho, você é filho, vá lá levar. E é desse jeito. A Anne, ela é mais séria nesse sentido com os meninos. Então, os meninos aprontam, o Dani está numa fase assim de crescer, às vezes fala mais grosso, muda a voz, mas, filho, vem cá. Aí, mas mãe, por quê? Coloque-se no seu lugar, menino. Aí ele fica olhando assim para ela. Quando ele dá umas respostas atravessadas, coloque-se no seu lugar. Você pode crescer 2 ou 3 metros daqui, você vai ficar de joelho, eu vou te dar uma surra. Então nunca esqueça que eu sou a sua mãe. Querido, basta falar isso, que a louça é limpa, a casa é varrida, vão no quarto, já arruma a cama. Olha, pensa no dia de paz, é quando ela libera algumas palavrinhas desse jeito para eles lá, coloca no lugar deles. Sabe o que significa isso? Paternidade. Sabe por que eles não se rebelam contra nós? Porque com tamanho, inteligência, porque são mais inteligentes, as crianças de hoje, jovens e adolescentes, são muito mais inteligentes que a nossa geração passada. É porque lá dentro de casa, ninguém pode arrancar deles que nós somos o pai, os pais dele. Então já existe um princípio estabelecido, não tem para onde correr, por isso que eles se submetem. Não, cara, não tem o que fazer, são meus pais. Só que na igreja ou com liderança não, né?
não gostou de mim, o que você faz? Pastor, nos vemos na eternidade. E vai embora. A gente não tem vínculo, porque você não me considera de verdade. Se você me considerasse, você me ouviria. Se você me considerasse, você reconheceria a unção que está sobre mim e o que eu posso liberar sobre você. E eu não estou aqui para lutar com você. Eu não estou aqui para provar a você que você não presta. Não é esse o objetivo. Eu estou aqui para garantir que você vai estar preparado para a fase que Deus vai dizer, é agora. E eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Se eu não estiver desempenhando bem isso, pode ter certeza, Deus faz comigo o que fez com Saul. Vem cá, Paulo, fica aqui, querido, deixa eu colocar no teu lugar, porque você não está cuidando direito desse menino não. Deixa esse menino acontecer do jeito que eu quero. Então eu quero acalmar o coração de vocês, dizendo, Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. E aí quando o salmista, ou Davi vem, ele pega as marmitas e ele vai levar para os irmãos. Ele não sabia, mas aquele reinene dele era a prova final. Isso é, quando ele disse, sim pai, eis-me aqui, foi a prova final que o conduziu até o seu lugar de propósito. Desde o início, o propósito de Deus era Davi. O povo se antecipou e queria Saul. Deus pega Davi e fala assim, para esse menino não se desviar, eu vou mandá-lo para o deserto. Guardou ele no deserto e deixou ele guardado igual um vinho. O vinho, quanto mais tempo passa, mais saboroso fica. Ficou guardadinho ali, ninguém sabia, nem o pai ou os pais estavam acreditando que ele era chamado, mas ficou guardadinho, escondido. E eu dou graças a Deus por isso, que existem cavernas e desertos e fendas da rocha, que Deus muitas vezes nos esconde, para que a gente fique guardado para o tempo oportuno, para que ninguém coloque na nossa mão que não deve ser colocado, e para que ninguém nos envie para onde a gente não deve ser enviado. Fica no teu lugar, esperando o tempo de Deus. Parece que não está acontecendo, vai sendo fiel e vai sendo obediente, porque quanto mais fiel e obediente, as coisas estão sendo construídas. Sabe por quê? Porque o reino já estava pronto, o reino de Israel já estava construído. O que é que faltava agora? O rei. Mas quem é o rei? Cara, um menino ali, acho que Davi tinha até passado do coração dele. Cara, na hora que for vai ser. Aí ele pega a marmita e quando ele chega lá, ele se encontra com um propósito. Todos nós sabemos a história, isso não é o objetivo falar sobre esse ponto. Mas ali, Saul encontrou e as pessoas reconheceram Davi como rei, quando ele venceu Golias. E ele não venceu Golias porque ele era forte e corajoso como os irmãos. Ele venceu Golias porque ele entendeu e conheceu o Deus que é a fonte de tudo para todos. E ele não podia ter conhecido esse Deus em outro lugar, senão no lugar do deserto. Porque os maiores salmos e cânticos de Davi foram escritos enquanto ele estava cuidando de ovelha nos desertos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza e a tua formosura. E você vai ler salmos após salmos, cânticos após cânticos, que foram desenvolvidos num tempo de trajetória, de história e de secreto com Deus. Eu acredito que Deus esteja nos chamando hoje, no início dessa série que eu estou trazendo entre hoje de manhã e à noite, para entendermos que Ele está dizendo para você, relaxa o teu coração, porque o que eu quero de você é obediência. E essa obediência tem a ver com, coloque-se debaixo de paternidade. Você não precisa estar grudado comigo todos os dias, mas quando você se coloca debaixo de paternidade, eu vou te dizer o que acontece. Portas começam a se destravar, correntes começam a cair, e a restauração começa a entrar. Não fuja de paternidade, não fuja de conselho, e tampouco não fuja de disciplina. Conselho, disciplina é fundamental para você alcançar o que você quer. Não seja o tipo de pessoa que vai andar daqui a 10 anos e vai chegar e olhar para trás e dizer, meu Deus do céu, e tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim, Senhor, olha como está a minha vida. Às vezes Deus está te guardando, te protegendo, e você está querendo sair, querendo abrir as portas, e dizer, não é o meu tempo. O seu tempo vai ser na plenitude, quando Deus falar, deixa que eu vou trazer você, deixa que eu vou gerar em você. Deus está pedindo de nós hoje, submeta-se a um ambiente de obediência ao Senhor. Submeta-se a esse ambiente onde Ele trabalha em você, e Ele completa a boa obra em você. E saiba de uma coisa, quando você for chamado para o seu propósito em Deus, primeiro você vai ser chamado para servir. Você que foge de serviço, você pode estar fugindo do seu destino. Nunca diga não
a uma oportunidade de servir. Não estou falando de escravidão, eu estou falando de oportunidade de servir. Todas as vezes que você tiver uma oportunidade, sirva, porque Deus vai te encontrar na casa de paternidade, enquanto você serve, e aí Ele vai te ungir, e vai te projetar, e vai te levar a lugares novos. Nós somos uma igreja saudável, irmãos. Nós somos uma igreja que Deus tem liberado muito favor e muita graça, e nós não queremos destruir vocês, nós queremos que vocês cresçam, e eu quero ajudar você a discernir o tempo de Deus na sua vida. Se você tiver de voar amanhã, você vai voar amanhã. Mas se você tiver de ficar no deserto cuidando de ovelha amanhã, você vai ficar no deserto amanhã cuidando de ovelha. Não sou eu que determina, é o Senhor. Mas eu te digo, por que não se submeter? Por que não dizer, Senhor, faça em mim a tua vontade? Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu Espírito aqui conosco. Obrigado pela tua graça abundante. Eu quero pedir em nome de Jesus, que essa mensagem desça aos nossos corações, que essa mensagem nos ensine o propósito, o caminho, e que nos estabeleça. Eu oro também, Senhor, que todo o coração de Saul seja quebrado de nós. Isso é todo orgulho, independência e soberba que gera morte. Senhor, nos ensine a depender, nos ensine a ser obedientes, nos ensine a te amar, nos ensine a ter vida de corpo, nos ensine a servir ao teu corpo, nos ensine a amar o Senhor e a servir a ti. Que essa manhã cada pessoa que veio aqui se encontre com a realidade de Deus no seu propósito, na sua trajetória. Cumpra-se as tuas palavras na vida de cada um deles. Continue de olhos fechados, continue de olhos fechados, não abra ainda por mais um minuto. Abra ainda por mais um minuto. Deixa o Senhor fazer assentar. E se você tiver de dizer algo a Ele, de entregar ou reconsagrar, ou colocar nas mãos dEle, coloque. Se por algum motivo você tem se sentido desviado do propósito de Deus e você não sabe nem como voltar, para e pede, Senhor, me leva de volta, me leva de volta. Hoje é o início de um novo ciclo. Estamos não apenas profetizando, mas proclamando o que o Senhor nos mostrou. Algo finaliza hoje e algo se inicia hoje. Consagre-se completamente. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Sonhos, projetos, nada é seu, Ele te deu tudo. Então coloca diante dele agora e fala: Senhor, o que o Senhor deseja? Pede a Ele a revelação da vontade dEle, porque já está tudo pronto. Já está tudo pronto. O Pai está entregando algo pronto nas suas mãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Tempo de cura e tempo de restauração. Tempo de cura e tempo de restauração. Tempo de cura e tempo de restauração. O Senhor me diz agora que algumas pessoas ouviram dele, Deus dizendo: eu quero o seu Isaac. Deus está te pedindo algo e você sabe nem como fazer. Mas se essa pessoa é você, você vai ficar de pé onde você está. Você vai dizer: Senhor, eu te entrego tudo, e eu quero apenas o que o Senhor quer para mim. Aleluia. Se Deus te pediu algo nessa manhã, você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé. Você vai dizer: Senhor, está aqui o que o Senhor me pediu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Posso crer.